na ação penal 470, é uma situação excepcional, quando o sujeito posteriormente adquire a prerrogativa de função. A regra geral é que se aplique a norma especial. Veja como isso é importante. Por exemplo, segunda-feira eu vou analisar um processo de drogas, de tráfico de substância entorpecente. No procedimento de drogas, o sujeito também tem direito à apresentação de uma defesa preliminar ao recebimento da inicial acusatória. Então, por exemplo, aquele cara que é encontrado com 1 quilo de cocaína no veículo, ele vai ser denunciado e o juiz vai notificá-lo para apresentar uma defesa preliminar. É o que está lá no artigo 55 da Lei de Drogas. Perfeito. Aí, nesse caso específico que eu estava olhando, o que a juíza fez? O Ministério Público ofereceu a denúncia, nesse caso de tráfico de drogas. A juíza já recebeu a denúncia. Recebeu a denúncia e citou o réu para apresentar defesa preliminar. É até interessante esse espaço da juíza, que agora tem uma moda, né? No caso de drogas, já recebe a denúncia e já marca, no caso de drogas não, nesse despacho, em alguns casos, recebe a denúncia, cita o sujeito para apresentar a defesa e já marca a audiência logo. Então, no despacho que recebe a denúncia, já tem designado a audiência, quer dizer, como é que você vai apresentar uma defesa já tendo a audiência designada? Suas teses vão ser enfraquecidas, claro, né? Até uma questão psíquica, quer dizer, como o cara, porra, a juíza já marcou a audiência, será que ela vai me absolver sumariamente? Claro que não. Então, óbvio que isso é uma hipótese de nulidade. Mas veja que nesse caso, né, que interessante, o cara já marca a audiência. Então, o cara vai dizer, porra, para que zorra eu vou antecipar minha tese, dar armas para acusação, se a audiência já está designada? Nesse caso de drogas, houve uma ilegalidade. Por quê? Porque na acusação de tráfico de substâncias entorpecentes, o sujeito tem direito a apresentar uma defesa preliminar ao recebimento da inicial acusatória. Em outras palavras, eu não vou aplicar o regramento do procedimento comum ordinário como ela fez nesse despacho. É aí que a gente vai fechar nossa observação. O parágrafo 4º do artigo 394, o parágrafo 4º do artigo 394, o parágrafo 4º do artigo 394 não se aplica aos procedimentos especiais incompatíveis com essas disposições. O parágrafo 4º do artigo 394 não se aplica aos procedimentos especiais incompatíveis com essas disposições. O parágrafo 4º do artigo 394 não se aplica aos procedimentos especiais incompatíveis com essas disposições. Meu amigo, exemplo, artigo 55, caput e parágrafo 1º da Lei de Drogas. 55, artigo 55, caput e parágrafo 1º da Lei 11.343/06. Um exemplo é o artigo 55, caput e parágrafo 1º, 55, caput e parágrafo 1º da Lei 11.343/06. Porque, veja, se o traficante vai ser denunciado e notificado para apresentar uma defesa preliminar antes do recebimento da inicial, com possibilidade, inclusive, de arrolar até 5 testemunhas, para que eu vou receber a denúncia e citar esse cara de novo para apresentar uma outra defesa arrolando 8 testemunhas? Claro que isso não tem um raciocínio lógico. Isso não guarda, de fato, uma hermenêutica jurídica lógica. Por conta disso, qual é o raciocínio? Na Lei de Drogas, por exemplo, eu não tenho defesa escrita do 396 e do 396A. Eu não tenho resposta à acusação no procedimento especial de drogas, porque é um rito incompatível com esse regramento. Consequentemente, eu tenho que interpretar esse parágrafo 4º do artigo 394 de forma lógica. Só vai incidir essa resposta à acusação nos procedimentos, por exemplo, que não tem essa previsão. Se houver a previsão de uma defesa preliminar, em tese, vai ser desnecessária a aplicação dos artigos 395 até o artigo 397 do Código de Processo Penal. Perfeito. Mas vamos voltar aqui para o nosso procedimento comum ordinário, retornar ao procedimento comum ordinário e perceber o seguinte, olha. Primeiro ato processual que eu tenho aqui, claro, um ato postulatório, é o oferecimento da denúncia ou queixa. Denúncia ou queixa que devem ser oferecidas com base no artigo 41
e 44 do CPP. Então, o primeiro ato que se tem aqui, um ato postulatório, a declinatória acusatória, a petição inicial é a denúncia ou queixa, a depender de ser ação pública ou de ser ação penal de iniciativa privada. O oferecimento da petição inicial com base no artigo 41 e no artigo 44 do Código de Processo Penal, ofertamento da petição inicial acusatória. O oferecimento da denúncia ou da queixa a depender, claro, de ser ação penal pública, incondicionada ou condicionada, e de ser ação penal de iniciativa privada. Deixa eu fazer uma observação importante com base na orientação dos tribunais superiores, no tocante ao oferecimento da inicial acusatória. STJ e STF, o STJ e o STF, o STJ e o Supremo Tribunal Federal entendem ser desnecessária a retificação da petição inicial acusatória. STJ e STF entendem ser desnecessária a retificação da petição inicial acusatória quando houver modificação da competência do juízo. Quando houver modificação da competência do juízo e, vírgula, consequentemente, quando houver modificação da competência do juízo e, vírgula, consequentemente, das atribuições do presentante ministerial e, consequentemente, das atribuições do presentante. Não é representante, é presentante ministerial. Ele é a própria instituição em juízo. Quando houver a modificação das atribuições do presentante ministerial. E aí, fechem. Teoria do juízo aparente. Tem sido muito aplicada no STJ e no Supremo Tribunal Federal. É a teoria do juízo aparente. A teoria do juízo aparente. A teoria do juízo aparente. Então, por exemplo, ofereceram a denúncia contra Maciel. Ofereceram a denúncia contra Maciel. Após o oferecimento da denúncia, Maciel toma posse como senador. O STJ e o STF têm precedentes dizendo o seguinte: não precisa os autos serem encaminhados para a Procuradoria-Geral da República para que uma nova denúncia seja oferecida, porque à época do oferecimento dessa petição inicial acusatória, se imaginava efetivamente que aquele juízo era competente, até porque o sujeito não tinha, à época, a prerrogativa de função. Beleza. Diga, mestre. Pronto, a pergunta do colega é o seguinte: se entender o Ministério Público, por exemplo, que, no caso de modificação da competência do juízo, um outro promotor, ou procurador de justiça, ou procurador-geral da República, entender que não era caso de oferecimento de denúncia, naquela hipótese em tela, qual é o entendimento que prevalece? O réu vai apresentar a resposta à acusação e, posteriormente, o Ministério Público pode se manifestar, ou no caso de competência originária, o réu vai apresentar uma defesa preliminar, e, posteriormente, o Ministério Público pode se manifestar por uma absolvição sumária, se for aplicável aquele rito, ou se manifestar pela absolvição do sujeito. Mas não há como reconsiderar o oferecimento da inicial acusatória e opinar pelo arquivamento do inquérito policial. Veja, por exemplo, e essa pergunta do colega é importante, o STJ e o Supremo entendem, por exemplo, que o pedido de arquivamento do inquérito policial é irretratável. Então, analogicamente, eu posso utilizar a mesma interpretação. Se o pedido de arquivamento do inquérito policial é irretratável, vale dizer, modificando os autos de juízo, um outro promotor não pode oferecer a denúncia sem novas provas, a contrário senso, o entendimento é o mesmo. Oferecer a denúncia, eu não posso reconsiderar o oferecimento inicial e opinar pelo arquivamento do inquérito. O que é possível é que o tribunal ou juízo competente rejeite a inicial acusatória, ou que, posteriormente, aquele membro ministerial opine pela absolvição
do acusado. Mas veja, não é um caso de prejudicar, porque se você olhar o arquivamento de inquérito policial, em regra, não faz com o julgado material. Seria para beneficiar. Porque se o sujeito for absolvido sumariamente, aí eu tenho a autoridade da coisa julgada imutável. No arquivamento do inquérito policial, em regra, se surgirem novas provas, o sujeito pode ser novamente processado. Então não dá para dizer que, de forma absoluta, o entendimento prejudicial ao réu. Porque a absolvição sumária, em todas as suas hipóteses, faz coisa julgada material. O arquivamento não. Só tem 2 casos em que o arquivamento do inquérito policial vai fazer coisa julgada material, que é a atipicidade do fato e a existência de uma causa extintiva de punibilidade. De resto, ainda que o sujeito tenha o inquérito policial arquivado, porque, por exemplo, agiu em regime de defesa, essa decisão só faz coisa julgada formal. Nada impede que amanhã surja um novo elemento probatório atestando que ele não agiu em legítima. O que vai acontecer? A denúncia vai ser oferecida. Então, é uma interpretação a contrário do senso. Confesso que não tem muitas decisões invadindo essa sua pergunta, mas o que prevalece numa interpretação analógica é isso. Se é irretratável o despacho que arquiva, ou melhor, que pede, despacho não, se é irretratável o pedido de arquivamento do inquérito policial, consequentemente, uma vez oferecida a denúncia, o novo promotor não pode opinar pelo arquivamento, até porque o STF e o STJ já entenderam que essa denúncia é válida. Essa denúncia oferecida no juízo aparentemente competente vai ser válida. Se afirmou que essa denúncia é válida, claro que isso não abre uma brecha para que a Procuradoria possa, por exemplo, pedir o arquivamento de um inquérito policial que não mais subsiste, já que existe agora uma ação penal, o direito de agir já é exercido. Beleza? Ok. Então nós dizemos o quê? Fechamos afirmando isso, que não tem considerado... o STJ e o STF não tem exigido a retificação da inicial acusatória ou o oferecimento de uma nova inicial nesses casos. Perfeito. Qual é o próximo passo aqui? Oferecida a petição inicial acusatória, denúncia ou queixa, à luz desses artigos 41 e 44 do CPP, o juiz vai receber ou rejeitar a inicial acusatória. Veja que aqui no rito ordinário eu tenho um vazio nesse momento processual. Não existe aqui a apresentação de defesa preliminar. Interessante o entendimento de Auri Lopes, por exemplo, quando ele afirma, na verdade, é o juiz que vai exercer essa defesa implícita para o réu. Porque mesmo sem se manifestar, o réu já pode ser beneficiado com o quê? Com a rejeição da inicial acusatória. Então veja que o juiz pode rejeitar, extinguir o processo sem julgamento meritório, mesmo sem existir uma defesa prévia nesse procedimento comum ordinário. E o juiz vai receber a inicial acusatória com base no artigo 396 do CPP. O momento de recebimento da inicial acusatória é aqui, no artigo 396 do CPP. Tem uma divergência tamanha na doutrina em relação a isso. Auri Lopes chama isso de mesóclise da discórdia. Ele fala, a mesóclise da discórdia é o recebimento da inicial acusatória, para saber em que momento o juiz recebe a petição inicial. A pergunta que já caiu em questão discursiva da SESP é a seguinte: qual é o momento de recebimento da denúncia hoje no procedimento comum ordinário? Na fase do artigo 396 do CPP ou na fase do artigo 399 do Código de Processo Penal? E eu já adianto que majoritariamente prevalece o entendimento de que o recebimento da inicial acusatória vem na fase do artigo 396 do Código de Ritos Penais. Então, majoritariamente, qual é o entendimento que prevalece? Recebimento da inicial acusatória no procedimento comum ordinário se dá no artigo 396 do Código de Processo Penal, nessa fase aqui, do artigo 396 do CPP. É aqui, por exemplo, que ocorre a interrupção da prescrição, né? Cuidado. Artigo 117, inciso 1º do Código Penal. Por isso que é tão importante saber quando o juiz recebe a denúncia. Porque o recebimento da denúncia vai interromper, zerar o prazo da prescrição punitiva estatal. E para a doutrina majoritária e para os tribunais superiores também, o momento de recebimento da inicial acusatória se dá aqui
no artigo 396 do CPP, é aqui que a prescrição será interrompida por um despacho, cuidado, um despacho positivo recebendo a petição inicial. Então, o momento em que a denúncia é recebida, é nessa fase do artigo 396 e a prescrição vai ser interrompida por um despacho liminar positivo. Não tem nenhum cunho de decisão, um despacho liminar positivo recebendo a petição inicial acusatória. Por que existe essa dúvida? Qual é o momento de recebimento da denúncia? Porque tanto no artigo 396 quanto no artigo 399 do CPP, se você olhar em seu código, existe uma remissão ao termo recebimento, né? O juiz receberá a denúncia e designará a audiência de instrução. Então veja que existe duas alusões a esse termo recebimento da inicial acusatória. Mas infelizmente prevalece o entendimento de que o recebimento se dá aqui, nessa fase do artigo 396 do Código de Processo Penal, inclusive com interrupção do prazo prescricional. Jurisprudência STJ e STF entendem que esse despacho que recebe a petição inicial carece de fundamentação, ou melhor, não exige fundamentação. Cuidado, é da fase do artigo 396 do CPP. Então, STJ e STF entendem que esse despacho do artigo 396 do CPP não exige fundamentação, prescinde de fundamentação idônea. Esse despacho do artigo 396 do Código de Processo Penal não exige fundamentação idônea, o que não violaria, segundo esses tribunais, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O que não violaria o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Sem violação ao princípio que exige fundamentação de todas as decisões jurisdicionais. Uma jurisdição constitucional, necessidade de motivação das decisões judiciais. Não estaria arranhado pela previsão, ou melhor, pela desnecessidade de fundamentação nesse despacho que recebe a denúncia. Agora, cuidado, viu? Dica importante que já caiu muito em CESP. Cuidado com isso. Sempre que o recebimento da inicial acusatória for precedido de uma defesa escrita, a fundamentação será imprescindível. Veja a diferença. Sempre que o recebimento da inicial acusatória for precedida de uma defesa escrita, aí, meu amigo, tem que fundamentar o recebimento da mesma. Então, sempre que o recebimento da inicial acusatória for precedida de uma defesa escrita, de uma defesa do réu, o juiz tem que fundamentar o recebimento da acusação. A recepção da pretensão acusatória vai ter que ser fundamentada. Então, sempre que houver uma defesa prévia ao recebimento ou rejeição da inicial, essa recepção da pretensão acusatória vai ter que ser fundamentada, vai ter que ser motivada. Porque imagina, vou fazer uma defesa prévia num caso de drogas. Me desgraço lá colocando 4 preliminares, inépcia da inicial acusatória, provas ilícitas, interceptação telefônica sem ordem judicial. No mérito, eu peço a desclassificação de drogas para posse, para consumo pessoal, ausência de dolo, não sabia que estava transportando a droga, o juiz faz, receba a denúncia, designa a audiência de instrução e julgamento. Vai matar outro, quer dizer, óbvio que isso vai violar a ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Óbvio que isso vai violar o 93, inciso 9 da Constituição. Então não é que a fundamentação tem que ser uma fundamentação impecável, aprofundada, não. Mas um mínimo de fundamentação tem que existir na decisão que recebe a inicial acusatória após uma manifestação do acusado. É o que ocorre, por exemplo, aqui, pessoal, na decisão que não absolve sumariamente o réu. Se o réu se manifestou aqui na resposta à acusação com possibilidade de preliminares, exceções, invadindo o terreno meritório, claro que o juiz, a não
ao não absolver sumariamente o acusado, ao não extinguir o processo com julgamento do mérito, vai ter que fundamentar. Óbvio que, nesse caso, a fundamentação é a medida que se impera. Então, a observação que fica é essa. Sempre que houver uma defesa prévia ao recebimento ou rejeição da inicial acusatória, tem que existir uma fundamentação. Não cabe recurso contra a decisão que recebe a denúncia ou queixa. Isso cai muito em provas objetivas. Viu? Não provas tão complexas, mas nas provas mais rasas, e até, às vezes, em prova de Ministério Público Estadual, TJ, isso é cobrado. Não cabe qualquer recurso contra a decisão que recepciona a pretensão acusatória, que recebe o objeto do processo criminal, que é a pretensão acusatória. Não cabe qualquer modalidade recursal. O que é possível é a impetração de habeas corpus. Por exemplo, com base no 648, inciso 1º do CPP. O que é possível é a impetração de habeas corpus. Mas se sua prova perguntar se cabe recurso, você vai dizer que não. Porque HC não é recurso. HC é o quê? Uma ação autônoma de impugnação. Habeas corpus é uma ação constitucional impugnativa. Então, o que é possível é a impetração de habeas corpus para trancar o processo, para anular o recebimento da inicial acusatória. O que é possível é a impetração de habeas corpus para trancar o processo. Cuidado, não é trancar a ação penal. Ah, vou impetrar um HC para trancar a ação penal. Não se tranca a ação penal. A ação penal é um direito autônomo, abstrato, constitucional. Já foi exercido, não pode ser trancado. O que se tranca é o processo. Tem muita gente boa dizendo que vai trancar a ação penal. Não vai nada. A ação penal já foi oferecida. Ela não pode ser trancada. Você vai trancar é a marcha processual. Vai trancar é o processo. E é possível a impetração de HC para trancar o processo, por exemplo, por ausência de justa causa para a demanda. 648, inciso 1º do CPP. Ou, como já se manifestou STJ e STF, para anular o recebimento da inicial acusatória. Para anular o recebimento da inicial acusatória. Então, vai ser possível a impetração de HC ou para trancar o processo por ausência de justa causa ou para anular esse recebimento da inicial acusatória. Só para fechar, agora para o intervalo, a observação que fica é o seguinte. Os tribunais superiores entendem que o trancamento do processo por ausência de justa causa, é medida excepcional. Trancamento do processo por ausência de justa causa é medida excepcional. Só admitida nos casos de abuso de direito, flagrante ilegalidade, ou decisão teratológica, absurda, uma decisão que não tem qualquer abrigo legal ou jurídico. Então, só é possível nos casos de abuso de direito, flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, absurda. Não tem qualquer abrigo legal ou jurídico. Então, por exemplo, o cara foi denunciado por latrocínio. Eu não posso impetrar um HC para ficar tentando discutir prova testemunhal. Não há indício de autoria porque a testemunha tal disse que não sabia se foi ele que atirou. A testemunha X falou que estava à noite, não dava para presenciar se era ele mesmo o autor do delito. Enfim, eu não posso fazer exame aprofundado de prova pela via estreita do habeas corpus, pelo procedimento sumário do HC. Então, em sede de habeas corpus, não se admite exame aprofundado de prova, né? Tem até um desembargador, quando me fala aqui, um desembargador aqui no TJ da Bahia que fala, no HC eu não posso mergulhar
nas águas abissais do Oceano Atlântico para buscar a prova. Só é que no HC não se admite exame aprofundado de prova, né? Mas ele falou, não dá para mergulhar lá no Oceano Atlântico para buscar a prova. Beleza? Vamos pro intervalo, quem tiver dúvida pode tirar aqui comigo agora.